Oh, Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Vou mudar de microfone para ver se vai. Som aí. Efésios capítulo 6. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim, a partir do primeiro: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês e tenham uma longa vida sobre a terra. Apenas até aí, no momento, os irmãos podem tomar assento. Hoje é culto com a família e foi essa palavra que o Senhor nos deu. Pode diminuir o volume um pouquinho, por favor? Culto com a família. Não é culto da família, culto com a família. E nós lemos aqui onde o apóstolo Paulo instruindo, falando sobre a obediência, sobre a honra. Quem aqui tem pais vivos, levanta as suas mãos. Quem ainda tem pai e mãe vivos? Quando a Bíblia diz de honrar, a gente vem logo na mente em que só os filhos que moram com os pais devem honrar os pais. Mas essa honra precisa ser dada por todos os filhos que têm os seus pais. Respeito, reverência e também obediência. A desobediência dos filhos contra o pai era algo tão grave que, biblicamente, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o filho que fosse teimoso, rebelde, transgressor, ele não era levado para um quartinho para ser repreendido, para ser corrigido e depois, quem sabe, sofresse alguma sentença. Ele era levado a público para ser apedrejado. Isso era uma ordenança dada por Deus. Se você quiser conferir comigo, Deuteronômio capítulo 21. Então você que tem pai, tem mãe e está sob a sujeição deles, preste bem atenção que a palavra dessa noite vai mexer bastante. São assuntos que a gente passa muito desapercebido, né? Que a gente fala de vez em quando, uma palhinha e tal, mas é preciso dar um pouco mais de atenção para esses assuntos que envolvem família. Se o culto é com a família, e aqui o pastor tem a proposta de falar sobre família nos cultos domingo, então vamos ser mais enfáticos nessa noite. Então, jovens, não leva isso para o lado pessoal, porque Deus vai mexer um pouquinho com vocês hoje, tá bom? O capítulo 21, isso na Antiga Aliança, olha como que era. 18. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do pai nem à voz da sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvido, o castigo geralmente aqui envolvia punição física, seu pai e a sua mãe pegarão e levarão aos anciãos da cidade junto ao portão daquele lugar e dirão: este nosso filho é rebelde, é teimoso, não dá ouvido à nossa voz, é comilão, ou seja, come demais, fica se embriagando.
Então todos os homens da cidade apedrejarão até que morra. Para quê? Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá. É uma fama que vai correr nos jornais da época e temerá. Não é apenas aqui que tem sobre isso, sobre filhos morrerem por causa de rebeldia, mas não, como diz nosso pastor, não é um estudo bíblico hoje, tá? Veja como que isso era sério. Entre os mandamentos que Deus deu a Moisés, tinha um grupo de mandamentos de 10 mandamentos, que é chamado de decálogo. Decálogo quer dizer 10 mandamentos. 10 mandamentos. E você contando sequencialmente, o quinto, se não falha memória, é o mandamento que fala: honre o teu pai e a tua mãe. Está lá em Êxodo capítulo 20. E dentro da escala dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento que Deus faz promessa é o mandamento onde o filho deve obedecer ao seu pai. Tinha 10 mandamentos naquele grupo, que não eram os únicos, mas naquele grupo dos 10 mandamentos principais, contando sequencialmente, 1, 2, 3. O primeiro mandamento que Deus diz que quem obedecer será recompensado é o mandamento: honre o teu pai e a tua mãe, para que vá e viva muito tempo sobre a terra. Em outras versões diz: para que dê tudo certo na sua vida e prolongue os seus dias. A sentença no Novo Testamento, ela não continua a questão do apedrejamento, mas ainda é entendido como algo muito sério, ainda no Novo Testamento. Por isso Paulo escreveu aqui na carta aos Efésios, Colossenses também, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, com palavras um pouco diferentes. Mas era tão sério isso que o obreiro tinha várias características para alguém ser separado como obreiro, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. E uma das qualidades de um pai para servir como obreiro era ter filhos obedientes a ele. Isso é, ó Timóteo, se você conhece aí um pai de família, que os filhos deles não andam sob a sua sujeição, você não deve separá-lo para ser obreiro. Porque geralmente isso trazia uma má fama muito grande para o pai. O pai era defamado pela imagem negativa que o seu filho lhe transmitia, porque isso representava falta de autoridade paternal. E aí o Paulo chega a dizer: se alguém não cuida da sua família, principalmente dos seus domésticos de casa, como é que poderá cuidar da casa de Deus? E essa regra continua para nós até hoje. É claro que às vezes nós não seguimos como a Bíblia diz. Então veja vocês, jovens que estão aqui nessa noite, como vocês poderão comprometer o ministério do pai de vocês, se os pais de vocês forem crentes, no caso vocês que têm pais crentes. Sua mãe é cristã, seu pai é cristão, tem chamada, tem vocação, é homem de Deus, é de oração, mulher santa, mas se vocês que estão lá debaixo do teto, é transgressor, é rebelde, não honra o pai e a mãe, é motivo de chacota para o pai e a mãe, a Bíblia vai dizer que o seu pai não deveria ser obreiro para cuidar de pessoas na igreja. Então veja como isso é algo sério. E nós gostamos de ser recompensado por Deus. Os jovens aqui querem ser recompensados por Deus? Cadê a mocidade? Levanta sua mão. Vocês querem ser abençoados por Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês poderão, todos que têm pai, vocês poderão trabalhar muito e fazer boas faculdades e viajar, se formar em outro país
ser muito inteligente, esperto, como diz aí na gíria, mas se não honrar pai e mãe, a promessa de Deus não é para você. A promessa de Deus é para os que obedecem. As promessas de Deus são para os que honram o seu pai e a sua mãe. O pai e a mãe é uma autoridade tão significativa que no Antigo Testamento, os filhos que prosperaram, você volta um pouco na história dele e você vai ver o pai deles abençoando os seus filhos no futuro até várias gerações. A bênção de Deus é tão grande sobre os filhos quando eles obedecem, ou seja, a imagem do pai é tão poderosa que você vai ver muitas pessoas recebendo uma palavra que ela nem merecia ser abençoada. Mas Deus fala, por causa de Davi, pai de vocês, por causa de Davi, aquele que me honrou, que me obedeceu, eu vou abençoar você agora, por causa de Davi, que foi os seus pais, o que passou, que está lá atrás, em honra ao nome dele, eu vou destinar bênçãos. Presta atenção, você que ainda não casou, eu sei que vai casar, você que não está no momento de namorar, mas vai chegar um tempo que você vai querer, porque isso é normal, e se não passar pela cabeça, só se tiver alguma situação fora do normal. Mas é comum todo jovem pensar em casar um dia. Para tudo tem um tempo certo, diz a Bíblia, né? Observe que, quando a gente vai ver psicologia familiar, tanto no meio cristão ou os não cristãos, filhos que não honram o pai e a mãe são propensos a ter problemas quando se casam. Presta bem atenção. Sabe que quando o rapaz gosta de uma moça, a moça gosta de um rapaz e está querendo ingressar uma responsabilidade sentimental, um compromisso com ele ou com ela, a primeira pessoa que deve saber não é os colegas, não é o pastor da igreja, não é o bispo, não é o padre. Deve ser o seu pai e a sua mãe, que eles são o seu conselheiro, Jobs. Quem é o seu conselheiro? O pastor pode te aconselhar, o presbítero, o evangelista, mas o seu conselheiro em primeira mão deve ser o seu pai e mais ninguém, em primeira mão. Agora, se por algum motivo não tiver o pai, não tiver a mãe, ou não tiver a altura desse pai, o conselho você pode apelar para alguém que é uma autoridade sobre você. E aí os pais aconselham, analisam e falam, meu filho, não é a hora. Minha filha, não é a hora. Meu filho, minha filha, aquele rapaz, observe bem, fala as características. Oh, meu filho, e aquela moça, veja isso, se fosse você, tomasse um pouco mais de cuidado. Ah, pai, coração é meu, quem gosta, quem vai casar sou eu. Boa parte dos jovens que casam nesse clima de não ouvir a voz do pai, mesmo o pai descrente, a probabilidade do casamento ter problema sério é muito grande a chance. Para você ver a autoridade de um pai sobre um filho, como funciona. Você pode receber a oração de qualquer pessoa que você anda por aí pedindo oração, mas você quer ver Deus atender bem mais rápido? Peça oração por um problema ao seu pai e você vai ver que Deus atenderá muito mais rápido pela autoridade dele, que ele tem, que Deus delegou ao seu pai. Você não sabe o significado que tem enquanto você está na sua cama, você que tem pai crente, que tem mãe crente, enquanto você está descansando, está trabalhando, está dormindo, o pai e a mãe estão lá intercedendo. Não é porque apenas tem uma pessoa orando, é porque Deus deu essa autoridade ao pai e à mãe para abençoar os filhos. E tome muito cuidado, que se eles resolver amaldiçoar, o negócio também é sério. Vai olhar na Bíblia e vai ver pessoas que o pai fez a oração contrária para você ver. Todo mundo teria medo da oração de um pai. Geralmente quando o pai falava, meu filho, tu serás rei, geralmente era rei depois.
Meu filho, tu serás escravo. Geralmente era escravo. Tu vai trabalhar na roça como agricultor. Geralmente era nessa função. Era uma autoridade patriarcal. Então, queridos irmãos, a responsabilidade de sermos filho é algo sério. Honre o teu pai e a tua mãe. Eu sei que aqui nessa noite tem muita gente que tropeçou nos seus relacionamentos conjugais e talvez até se esqueceu que um dia o pai e a mãe foi contra o seu casamento e você casou a si mesmo e viu quantas vezes você está com seu marido e a sua mulher até hoje, mas veja que muitas coisas que você tem sofrido com ela, sofrido com ele, poderia ter sido evitado se tivesse dado ouvido à sua mãe e ao seu pai. São verdades que a gente não gosta de ouvir. Honre o teu pai e honra a tua mãe. O teu pai e a tua mãe é uma autoridade tão grande que Jesus questiona os judeus. Os fariseus, eles tinham um hábito que se eles fizessem um voto de dar uma oferta na casa de Deus, e o pai e a mãe tivessem passando necessidade, eles entendiam pela tradição que nesse caso eles não deveriam honrar o pai e a mãe, porque eles tinham feito um voto ao Senhor. Jesus reprova e diz isso para eles. Vocês transgridem o mandamento de honrar pai e mãe quando vocês, com as suas ofertas, diz que nesse caso pode desonrar pai e mãe, porque é uma oferta ao Senhor. Você está desobedecendo o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você fez um voto de levar R$100 para ser oferta na igreja, e de repente você descobre que o seu pai e a sua mãe está passando por necessidade. Se você trouxer para a igreja e dizer que é para o Senhor, e dizer que não vai ajudar o pai e a mãe porque fez um voto com o Senhor, você estará desonrando o pai e a mãe enquanto traz uma ofertinha para Jesus. Percebeu? Se não me falha a memória, Mateus capítulo 15. Se alguém encontrar, me ajude aí. Irmãos, jovens, às vezes fico tão focado em sonhos tão altos, mas dentro da sua casa tem alguém que talvez nem seja crente, mas é alguém que gerou você e que fica muito triste. O pai e a mãe ficam muito tristes quando é alguém estranho que lhe ofende com palavras. Mas se tem uma coisa que entristece o pai e a mãe, é quando isso vem de um filho. Se alguém encontrar, depois me dá um toque aqui, tá bom? Que eu não estou lembrado bem agora. Onde ele usa a expressão corban. De repente você consegue aí no dicionário da Bíblia. Nós estamos desatentos a isso. Culto com a família. Como é que tu quer ter uma vida abençoada? 15:4, como é que está escrito? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Versículo 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Continua. E assim invalidaste pela vossa Tradição, o mandamento de Deus, dizendo: eu não vou honrar meu pai e minha mãe, porque isso aqui é uma oferta que eu fiz para Deus. Percebeu? O significado que Deus dá para a imagem paternal e maternal dentro de uma família. Você percebe que em vários lugares Deus sempre se coloca como um pai, e em alguns momentos ele se compara com uma mãe. São duas pessoas que Deus delegou autoridade e de grande significado. Quando
você acredita na oração de todo mundo e não acredita na oração do seu pai e da sua mãe, sendo eles cristãos, você também está desonrando. É uma honra que você deveria dar ao seu pai e à sua mãe. Não quer dizer que não deva pedir para outras pessoas, mas eles têm maior autoridade sobre a sua vida. É os pais que devem zelar pelo lado emocional e sentimental, profissional. O pai deve ser um preservador da vida espiritual, motivacional. O pai tem liberdade para interferir, ordenar e, se for o caso, proibir, mandar, desfazer, não maltratando, não contrariando a palavra de Deus. O pai tem essa autoridade. Mas nós percebemos que as famílias estão tão afetadas que a gente chega na casa de algumas pessoas, inclusive que são crentes, o tratamento que a gente vê diante dos olhos que os filhos têm com seus pais. Você imagina assim, nem se fosse uma tia, ela ou ele não deveria falar desse jeito. Quanto menos com o pai e com a mãe. Existem algumas pessoas que têm uns cachorrinhos, como eu também tenho, trata bem melhor o cachorrinho, o gatinho, do que o pai e do que a mãe. Trata bem melhor a coleguinha da escola. Meu colega fez aniversário e quer dar presente, não tem dinheiro, vai lá importunar o pai para comprar caneta de 5 cores para dar para a colega, mas quando é aniversário do pai, talvez não se lembra. Isso é desonrar o pai e a mãe, porque está dando um valor acima nessa consideração do aniversário ao amigo, enquanto o pai e a mãe, a gente não tem anotado em lugar algum o aniversário deles. Qual é o grau de honra que nós estamos dando para os nossos pais? Se você quiser ser abençoado, prolongar os seus dias, prosperar seus trabalhos, prosperar sua faculdade, a sua profissão, honre seu pai e a sua mãe. Mas eu não moro mais com meu pai e com minha mãe, mas eles ainda podem te dar bons conselhos. Eles podem te dar muitas orientações. Cuidado se você, na hora de arrumar um pretendente, não dá esse prestígio ao seu pai e à sua mãe de conversar e de considerar, porque Deus trabalha muito nos casamentos através da imagem paternal. Jovens, guarde bem isso. Poderia falar de várias situações, mas talvez deixasse algumas pessoas constrangidas. Quantas coisas acontecem hoje nos casamentos porque a pessoa talvez se esquece, porque não viu lá atrás. Eu tenho irmãos que se casaram e divorciaram. Deram errado, porque não escutou a minha mãe. Não foi nem proibido de namorar. Mas foi aconselhado, cuidado, não apronte. Pois é, foi lá, desonrou o pai e a mãe e o próprio corpo. Se prostituiu e pecou. Aí a gente, sem sabedoria, uma das minhas irmãs, a gente foi lá, não, prontou, tinha cerca de 15 anos que fora memória, não tem que casar, conversar com o rapaz, porque depois da primeira vez você sabe como é que continua, não precisa ser mais claro, né? Você já sabe como é que continua o processo aí. E casou, negócio deu errado com ele, ela fez ele sofrer muito, se separou e até hoje ela não se equilibrou, foi afetada emocionalmente através desse relacionamento e até hoje não conseguiu, já está aí mais dos 30 anos e não se estabelece com ninguém. Mas tudo se iniciou num processo de não dar ouvido aos conselhos paternais. Por que é que tem esse efeito tão negativo quando se rebela? Porque este poder de bênção é dado por Deus. É Deus que deu isso ao pai e à mãe. Quem aqui ainda toma conselho com o pai ou com a mãe, levanta a mão. Quem aqui ainda toma conselho com o pai ou com a mãe? Os jovens quase nenhum levantou a mão.
Quem aqui toma conselho com o pai ou com a mãe? Levanta a mão. Mais pessoas levantaram, se lembraram. É a palavra de Deus que nos orienta, jovem. Teve os moços que eram servo de Deus na igreja, não obedecia o pai nem a mãe, trabalhava no ministério do sacerdócio, e eles, o pai não tinha muita autoridade, falava e eles não estavam nem aí com a ordem do pai, e começaram com pecados da sexualidade, começaram a apresentar qualquer oferta para o Senhor, e de repente Deus permitiu que eles fossem eliminados. Os filhos de Eli, Deus disse que Eli, a casa dele, presta bem atenção aqui, pai, presta atenção aqui, pai e mãe, Deus disse que a família de Eli, eles seria sacerdócio perpétuo. O pai não tinha muita autoridade, apesar de brigar com os filhos, chamar, meus filhos, eu estou sabendo, meus filhos, que você está tendo um comportamento aí não correto. Os filhos não deu bola para o conselho do pai, que também tinha pouca autoridade. Nas expressões você percebe a autoridade de um pai, nas palavras você percebe. Pois é, aprontaram, morreram, e Deus chegou a dizer, olha, eu tinha dito que seriam sacerdotes perpétuos na minha presença. Aí Deus volta atrás e diz assim, longe de mim cumprir tal palavra, fazer tal coisa. Cuidado, algumas pessoas receberam promessa quando o filho ainda era criança. O filho cresceu na igreja, se rebelou, foi para o mundo, está no pecado. E você pensa que aquela promessa está em vigor até hoje? Não tem como garantir, porque promessa pode ser dada e promessa ela pode ser retirada. Ou você pensa que a promessa que faz assim, todo jeito tem que se cumprir. Não é assim, não. Deus queria que a nação de Israel entrasse na terra prometida, que estava lá no Egito. Mas dos adultos de 20 anos para cima, de que saíram do Egito, só Josué e Caleb entrou. Nem Moisés entrou, por causa do pecado dele também. Arão, por causa do seu pecado. Moisés também. E mais de 600 mil homens que saíram adultos de lá, morreram tudo no deserto. Morreram centenas e alguns dizem que milhares de pessoas. Mas eles tinham uma promessa de ver a terra prometida. Mas como não honraram o nome do Senhor, ele mesmo disse, aquele que me honrar, eu honrarei. Mas aquele que me desonrar, eu desonrarei. Cuidado, porque Deus pode te retirar as promessas que fez para a sua casa. Por isso, coloca em ordem a tua casa. Coloca em ordem a sua família. Começando das coisas comuns, da organização. Um dia tinha um rei que começou a ficar doente, mas estava com as coisas no reino bagunçado. E Deus mandou o profeta dizer assim para ele, assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Aí ele chorou muito, lamentou, e Deus teve misericórdia e acrescentou mais 15 anos de vida. Mas antes dele morrer, que Deus tinha dado a sentença, ele disse, põe a tua casa em ordem. Como é que está a nossa casa, irmãos? Como é que está a nossa família? Quem é que está governando lá dentro da sua casa? Quem é a autoridade na sua família? Porque nós homens batendo no peito lá em casa, quem manda sou eu. Eu sou o chefe da casa. Será que está sendo mesmo? E a mãe fala aqui, até meu marido come milho na minha mão. Será que é isso mesmo? Porque algumas autoridades não foi Deus que deu. A autoridade dada por Deus é aquela que não contradiz a sua palavra. Vocês pensavam que eu ia falar apenas com os jovens. Em Efésios ainda, capítulo 6, quando termina aí o versículo 3, o versículo 4 diz assim, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira.
mas trate-os de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nenhuma rebelião, filho, justifica porque o pai fez alguma coisa errada. Mas pais, cuidado, porque provocar ira do filho pode levá-lo à fraqueza espiritual, levar a desarranjo emocional espiritual, e tu terás um grande problema dentro da tua casa se não guiar a tua casa dentro das orientações de Deus. Porque de repente você tem um pai, ou você é um pai que nem o meu pai foi. Deus teve misericórdia e me salvou. Mas meu pai provocou muito a minha ira. Graças a Deus que não dei para bandido, ladrão, sair matando as pessoas aí. Serial killer, é isso mesmo? Porque tem uns que se tornam. Eu estava pesquisando uma vez, ouvi uma pesquisa falando sobre as mulheres na parte feminina. A maioria delas que se envolvem com prostituição tem problema com a imagem do pai. Não são em todos os casos, mas a questão do homossexualismo, boa parte dentro dos estudos nos diz que está ligado à imagem paternal, matriarcal, do pai e da mãe. Defeitos na criação. Veja que se não tiver um ajuste de pai e filhos, como pode acontecer desarranjos, ovelhas como ovelhas que se desgarrar-se. Eu me lembro, já vou terminar, eu lembro que uma vez meu pai me deixou muito nervoso, muito triste. Na Bahia tem um negócio que quando o rapaz, a moça, a pessoa não quer fazer as coisas, lá ele chama de vagabunda, né? Vagabunda é a palavra que usa lá. Não é vagabundo, vagabundo é o nome certo, não vagabunda. E aí, meu pai era muito ingrato. Quem sabe ele vai escutar essa gravação que está gravando ali. Aí, sabe, eu sou filho mais velho, de 10, com meu pai e com minha mãe. Depois ele teve mais 5. Mas eu sou o mais velho. E eu trabalhava para morrer. Se meu pai cuspisse no chão assim, ó, vai na venda e volta. Se você voltar, tiver seco, você apanha. Eu ia correndo e voltava correndo. Mesmo assim, não arrumava uma reclamação quando eu chegava. Tudo, Ailton, de manhã cedo. Ailton, levanta. Não tinha nada para fazer. Mas parece que meu nome era doce. Ele ainda estava na cama algumas vezes com minha mãe ainda no outro quarto, no caso, aquelas paredes só de taipa. Então, por cima do telhado, que na verdade era de palha, dava para escutar muito bem o barulho de um cômodo no outro. E aí eu levantava e ficava ali até ele designar, vai buscar o jegue, vai colocar ração, vai buscar o litro de leite, vai pegar as ovelhas, vai tirar leite da ovelha, vai cavar o buraco para plantar mandioca, mamona, milho, vai fazer a goivara lá no cerrado, colocar fogo no capim, buscar água para, sei lá, era tanta coisa. E ele começou com a mania de qualquer coisa, vagabundo. Eu digo, eu não sou isso, não sou. Eu trabalho para morrer, meu pai tinha muito problema de coluna, algumas vezes ele foi arrancar mandioca assim, na nossa frente, que você arranca a terra assim, e pega na mandioca com as duas mãos, vai levantando, tinha vezes que, presbítero, a coluna do meu pai travava, aí você tinha que levar ele daquele jeito até chegar em casa. Então, sobrava tudo pro Ailton, 15, 16 anos, 12 anos já era uma enxada no machado, na foice, facão, fazer farinha manualmente. Imagina a cena, falando assim só por cima. E meu pai começou com esse negócio, porque é muito angustiado. Falei com minha irmã, vou fugir de casa. Mas ele me perdeu. A pessoa mais próxima aonde eu pensei ir, morava cerca de 2 léguas de distância. Num período em que o rio estava muito cheio, eu andei 2 léguas, dá mais de 10 quilômetros de distância. E andei, quando cheguei no rio, o rio estava, o local chamado de val é a parte rasa de um rio, estava muito cheio, e eu passei quase assim, sem saber nadar, até hoje eu não sei, né? Quase com a bolsinha pequenininha na cabeça, ainda estava meio escuro,
Saí meio pelo dentro do mato, porque se meu pai levantasse de manhã cedo e descobrisse que eu fugi, só minha irmã que arrumou a bolsa sabia disso, ele ia atrás e me quebraria na vara mesmo. Eu fui embora. Mas tudo bem. Isso deu um choque de realidade no meu pai. Que a partir daí nunca mais, tinha mais ou menos aí uns 15, 16 anos, nunca mais meu pai me bateu de graça. Nunca mais meu pai ficou me xingando. E aí, eu que trabalhava não recebia R$1 no final do ano. Agora ele começou a oferecer dinheiro para eu trabalhar para ele. Porque ele já não conseguia fazer muita coisa se a gente não tivesse os meninos tudo mais novo do que eu. Então o que acontece? Pais, cuidado com palavras que você dirige aos seus filhos. Não provoque a ira, porque isso leva à rebeldia, à transgressão. Estão falando para os irmãos que a gente escuta muito. Um dia desses estava aqui perto do mercado ali chamado JCR, e tinha umas crianças assim de 5, 6 anos andando na calçada junto com um homem, uma mulher. O homem parecia ser esposa assim pelo jeito, e a mulher pelo jeito era mãe. Mas essa mulher olhou para trás, a menina estava um pouco atrasada, mas começou a xingar tanto aquela criança, com os nomes tão nojentos, que eu quase intervi, falando para ela se calar. Não conheço, primeira vez que eu vi, nunca mais ouvi. Mas fiquei muito indignado de ver aquela mulher falando, gente, isso vai destruir o sentimento de uma criança como esta. Então a família precisa estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus, faz-se necessário cumprir com os princípios, com as palavras. Talvez você ora tanto pelo seu filho, mas lhe maltrata com palavras inconvenientes. Você quer ser um filho obediente, mas toda vez que seu pai pede para você ir na padaria, você fica ciscando. No mundo José, por que não vai a Maria? Isso é Deus honrar o pai e a mãe. Obedeça seu pai e a mãe, e as promessas do Senhor vai vir sobre a sua vida, meu irmão. Trate bem os seus filhos, e eles poderão corresponder. Claro que não é padrão, porque tem filho que é tratado tão bem e depois quer matar o pai lá na frente. Mas estamos falando dentro da normalidade. Igreja de Jesus. Muitas coisas que vocês são hoje aqui, irmãos, são resultado da criação que vocês tiveram. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Talvez você não se lembre e não sabe como produziu. E não sabe como é que tornou você ser o homem que você é, a mulher que você é. Mas a maioria das coisas boas e ruins que existem em nós são consequência da criação. Então nosso futuro, o futuro das crianças, dos filhos mais novos, vai depender de como isso é formado hoje. Por isso que para ter uma mocidade hoje cheia do Espírito Santo, em qualquer igreja que você passar, é uma dificuldade. Você vai perceber que geralmente tem a ver com a estrutura familiar. Eu não estou dizendo do Imperatriz. Agora eu não estou saindo, mas eu saía muito para pregar fora. Eu dava muito palestra para jovens, para namoro, para casados, palestra para pessoas com outros problemas, pessoas até com problema de homossexualismo. Mas a gente está falando de coisas que a gente já participou, já conversou, já aconselhou, já ligou, já recebeu ligação. E a gente, quando vai mexer com a raiz, tem lá, por que é que meu filho não quer orar? Muitos deles têm um problema da criação. Para terminar, tinha uma pessoa que criava seu filho, antigamente se fazia muito isso, colocava sal grosso para ajoelhar em cima como castigo, milho, que mais? Feijão, que mais? Tampinha de garrafa, que mais? Arroz para castigar o filho. Você me desobedeceu? Vai ficar em cima do arroz aqui. Aí pensa que isso é autoridade. Isso é tortura. Sabe o que acontece com essa criança quando ela crescer e se converter? O que você imagina toda vez que ela dobrar o joelho para orar? Que tipo de lembrança ela vai ter? Ela vai associar o castigo de dobrar em cima de algo que era tão doloroso
com o momento de oração e não vai se concentrar. Ela vai associar, se Deus é que nem um pai, que nem uma família que foi evangelizar dentro de uma favela, de um certo lugar aí, né, ou chamado de comunidade, nome técnico, e de repente a mensagem que a pessoa começou a transmitir para aquele monte de crianças, que as crianças com o nariz tudo sujo, aquele monte de crianças simplesinho, meu Deus. Aí aquela pessoa começou a falar para um grupo de crianças, Deus é como um pai. E começou a falar, sempre Deus como um pai. E as crianças começaram a chorar. E a pessoa não entendeu. Estou falando que Deus é como um pai e as crianças choram. E aí alguém que conhecia a comunidade explicou, sabe por quê, irmão? É porque essas crianças aqui são todas maltratadas pelos seus pais. Você associar Deus com o pai, no caso delas não funcionou, porque elas imaginou da tortura que seu pai oferece. Você percebeu? Que muitas lembranças, muitos sonhos, irmão. Agora não, mas até uns 20 anos atrás, eu estou com 48, acho que é isso, perto da conta. Mas até uns 20 anos atrás, acho que até depois que eu casei, 20 anos atrás já tinha casado, é claro, eu sonhava apanhando do meu pai. Eu nem lembrei do meu pai quando foi dormir. Acordava suado de tanto apanhar no sonho. Meu Deus do céu! Veja como o desarranjo familiar pode prejudicar. E se Deus não tiver misericórdia quando você volta para Jesus ou aceita Jesus, isso pode prejudicar a firmeza de um jovem, de uma jovem na fé. Então, Igreja de Jesus, vamos orar um pouco mais pelas famílias. As famílias estão sofrendo. A gente vê jovem dando resposta para o pai e para a mãe, rebeldia para todos os lados, inclusive para aqueles que são filhos de crente. A gente vê pais que são crentes falando de qualquer jeito com seus filhos. Mas eu te aconselho nessa noite, pelo amor de Deus, honra o teu pai e a tua mãe. Pelo amor de Deus, cuidado para não irritar os teus filhos desnecessariamente, como diz a Bíblia, para que ele não venha se enfraquecer. Vamos orar pela família? Fique de pé em nome de Jesus. A coisa é séria, meus irmãos. Coisa é séria. Honra teu pai hoje. Honra tua mãe hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu quero chamar aqui na frente. Primeiro eu quero perguntar se tem alguém nessa noite, mesmo que não foi uma palavra ligada à salvação direto, mas Deus pode falar ainda assim no seu coração. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele nessa noite. Tem alguém que você ainda não é crente e quer aceitar, ou você já foi e se afastou e quer se reconciliar? Levanta uma das suas mãos assim comigo. Queremos com você. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar nessa noite? Tem alguém? Tem alguém entre nós? Não tem? Mas eu quero chamar aqui na frente todos os irmãos, todos os jovens aqui da igreja. Queremos orar com vocês para Deus ajudar vocês a serem bons filhos que honrem seu pai e a sua mãe. Onde estão os jovens daqui da igreja? Quero orar por vocês, queremos orar com vocês. Porque eu sei que o desafio é grande. Eu sei que a gente, já passei por isso também, tem hora que quer fazer coisas escondidas do pai e da mãe. Que prefere contar segredo para outras pessoas e não para o pai e para a mãe. Tem hora que quer dar aquela mal resposta e sair escondido, ir para casa de um colega e está dizendo que está indo para a escola. Isso pode acontecer, esse tipo de tentação. Mas Deus pode abençoar a vida de vocês, mudando isso, ou não permitindo que isso aconteça com vocês. Cadê os demais jovens aqui do Imperatriz? Onde estão? Mocidade da Imperatriz. Está faltando alguns aqui, queremos orar por vocês. Onde estão os adolescentes jovens do Imperatriz? Os que estão aí na garagem, cuidando das crianças, queremos orar com vocês.
nós não vamos obrigar. Quem acredita que Deus pode abençoar os nossos jovens grandemente? Eu quero fazer outro pedido. Os pais que estão aqui, desses jovens que estão aqui na frente, eu gostaria que se vocês pudessem vir aqui na frente e orar bem pertinho deles. A mãe, o pai. Eu sei que alguns não têm pai aqui, talvez nem tem pai ou mãe, mas não fique triste. Cadê a mãe do Giovanni? Vem cá, irmã. Giovanni é o que é porque a senhora o ajudou, hein? A partir de hoje, abençoe o seu pai. Eu conheço uns jovens adolescentes que quando eles acabam de almoçar e jantar, tomar café, assim, Deus abençoe, pai. Deus abençoe, mãe. Quem é aqui que faz isso? Olha, isso é bonito. Olha, você também faz? Que bênção. Quem aqui ainda dá a bênção para a mãe e o pai? Olha, diminuiu, mas continue dando bênção. Quando você fala bênção, você está pedindo pai, bênção, pai, você está dizendo assim, pai, me abençoa. Aí o que é que ele diz? Deus te abençoe, meu. Isso não é gíria de crente. Ele está abençoando você. Está indo para a escola? Bença pai, bença mãe. E você que não tem ensinado o seu filho, ensina isso a ele. Isso é muito importante. Você é uma autoridade na vida do seu filho e da sua filha. Comece a melhorar nisso. Nós precisamos ser uma família com saúde espiritual, uma família cheia de Deus, mas é preciso fechar algumas frestas que a gente vai deixando. Comece a abençoar a sua casa, a sua família, seu filho. Você não precisa colocar ele 1 hora de joelho, não, mas de vez em quando coloca uns 5, 2 minutos e coloca a mão sobre ele, sobre ela. De vez em quando você chegou em casa, olha, escuta isso aqui. Filho, hoje eu estou meio atribulado. Que vai ter dia que o pai chega atribulado. Ou é só o filho que chega? Filho, eu quero que você e a sua irmã, o seu irmão, coloque a cabeça, ora pelo pai aqui e dobra o joelho. Você não sabe como isso vai funcionar. Você nem imagina. Seu filho já vai se sentir, olha, eu sou um profeta de Deus, estou até abençoando o abençoador que é o meu pai. Seja um instrumento de Deus na vida do seu pai. Oh Jesus, a gente quer continuar, mas não pode, né? Fecha seus olhos. E agora você vai abençoar o seu pai, abençoar a sua mãe, o pai vai abençoar o seu filho, a sua filha. Honre o seu pai a partir de hoje. Quer ser abençoado? Honre eles. Muda. Engula seco algumas coisas que você não quer que ela fale, que ele fala. Engula, como diz engula sapo. E amanhã você vai ver a recompensa de Deus na sua vida. Estenda as mãos para cá, igreja, e faz um clamor comigo aqui. Santo Deus e Pai, que esta casa cheia agora da tua glória. Venha o Senhor ministrar a bênção sobre cada família. Abençoando as nossas crianças, os adolescentes, abençoando os nossos jovens, eles que são futuros pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários, que eles sejam uma bênção na vida dos seus pais, que eles se levantem como pregadores, ungidos pelo teu Espírito, que esses pais possam ministrar agora uma bênção especial sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, e que os filhos se rendam, ó Deus, na sujeição dos seus pais, e a bênção do Senhor, porque virá, como diz a tua palavra, um filho que honra o pai e honra a mãe, terão dias prolongados. Isso significa que vai ter mais saúde, que vão ter mais livramento, que vão poder desfrutar mais da vida. Então abençoa nessa noite todos os pais, que eles sejam um vaso de honra na vida dos seus filhos. Reina nesta casa, Senhor, nessa família, que
está passando por desencontro de ideias, com pensamentos diferentes um do outro, mas o Senhor pode harmonizar nesta noite com a bênção do céu. Manifesta a tua glória nesse culto com a família, que as famílias sejam abençoadas. E eu digo a Deus, no nome de Jesus, que todas as famílias que vieram aqui nessa noite sejam abençoadas, consagradas, protegidas, alimentadas, sustentadas, curadas, libertas, salva em nome de Jesus Cristo. E pode dar um abraço no membro da sua família. Graças a Deus. Deus quer fortalecer os laços familiares. Não foi aquela pregação assim de fogo que nem o bispo aqui, né? Mas Deus, cada dia fala de um jeito. Na quarta-feira vai ter aqui outro servo de Deus. Continue orando pelo nosso pastor. Está viajando juntamente com a pastora e ele, para Deus trazer eles de volta. Deus abençoe a todos vocês que estão cooperando conosco nessa noite. Vieram aqui fazer uma visita. O pastor local não sou eu, é o pastor Joel e a pastora Nilza. Eles estão viajando, como já foi dito. Mas logo, logo estarão de volta. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora fazer a oração final para irmos para a nossa casa. Eu acho que os avisos já foram todos dados, né? Eu quero chamar aqui nosso irmão Elmar, o diácono. Diácono Elmar está aí? Não, né? Não está. Quem está lá é o outro irmão. Mas vem o senhor mesmo aí, Beraldo. Orar para que Deus nos leve em paz. Quem foi abençoado diz amém. Orando a Deus, agradecendo por tudo, para Deus nos levar em paz. A paz da igreja, irmã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor nosso Pai, Todo-Poderoso, Senhor. Leva-nos em paz nas nossas casas, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Pela Tua gloriosa palavra dessa noite, Senhor. Que abençoe todos os Teus servos, Tuas servas, Senhor. Para pregar a Tua palavra fora da Tua casa, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, meu Pai. Abençoe todos, em nome de Jesus, que vives e reina para todos sempre. Amém. Oh, glória. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Continue orando pela minha mãe. Agora nós vamos estar indo ali para ver como é que está a situação e qualquer notícia a gente passa para os irmãos aí. Mas eu creio que Deus vai dar vitória. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Dá a paz aí, nem que seja para um irmão aí. Convida ele para pizza, para janta.